Prontinho, tá gravando. Eu vou sempre estar perguntando a vocês se estão escutando bem, porque hoje a internet aqui tá péssima e às vezes dá uma caída, então não se incomoda, eu vou estar sempre perguntando se consegue escutar bem. Pronto, escutam bem? Vou compartilhar aqui o slide. E se possível, durante a apresentação, se não estiverem escutando, podem dar uma chamada de voz mesmo, porque acabo não tendo acesso ao chat. Então, eu acabo não vendo o que vocês estão digitando, mas podem ficar à vontade para poderem falar. Conseguem ver a tela compartilhada? Sim. Pronto. Colocar a tela cheia. Então, gente, me apresentar a vocês, né? Hoje é o nosso primeiro encontro e meu nome é Kaique. Vocês vão perceber pelo sotaque que eu não sou gaúcho. Morei no Rio Grande do Sul por aproximadamente 2 anos, de 2020 a 2022. Acabei voltando, sou baiano. Acabei voltando para Salvador ano passado, mas eu continuei à frente do Agarre como professor, um dos professores responsáveis pela disciplina de biologia. Vocês vão ter uma outra professora também, que é a professora Cíntia, e a gente acaba dividindo essa disciplina de biologia. Deixa eu só dar uma fechada na câmera, porque eu não estou confiando nessa internet aqui, que ela, quanto menos recursos gastar, melhor. Então, deixa eu ativar um negocinho aqui para colocar a caneta. Pronto, então, nosso primeiro conteúdo de biologia vai ser ecologia. Então, ecologia é um tema que não cai no Enem, ele despenca. É sem dúvidas o assunto dentro das áreas, né, de ciências biológicas que mais caem. E a ecologia, como um todo, é dividida em algumas etapas que são importantes para a gente compreender a ecologia de um ambiente como um todo. Então, a gente vai tratar hoje de uma introdução de ecologia, as relações tróficas, né, que envolvem os seres vivos, essas cadeias, as teias, as pirâmides tróficas, as relações ecológicas, que são importantíssimas, e também a sucessão ecológica. E como eu tinha dito, a gente divide essa disciplina com outra professora, que seria a professora Cíntia, que ela vai ter o prazer de conhecer vocês no próximo encontro. Então, a ecologia, vamos começar pelo princípio, né? O termo ecologia, o que ele significa? A gente tem eco, que significa casa, e logia, a gente sabe que significa estudo. Então, basicamente, ecologia é o estudo da casa viva, né, literalmente, não o nosso ambiente em si, mas especificamente o ambiente biológico. E essa ecologia vai ter em torno dos seres vivos, mais o ambiente, que vão formar uma relação ecológica em um ecossistema. E nosso conceito aqui como ecologia é uma área da biologia responsável por estudar as relações dos seres vivos que estabelecem entre si e com o meio em que vivem, ou seja, o seu habitat. E é imprescindível começar a ecologia a partir do básico, né? Para vocês poderem compreender ela como um todo. Então, assim como nós, seres humanos, temos, por exemplo, uma célula, que o conjunto de células vão formar o quê? Um tecido. Um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um indivíduo completo, não é isso? Então, o nível de organização da ecologia se assemelha muito a esse. Então, a gente vai ter primeiro um organismo, que vai ser um indivíduo de determinada espécie, um conjunto de organismos, eles vão formar uma população, um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Deixa eu aceitar alguém que acabou de pedir para entrar aqui. Deixa eu também entrar pelo celular aqui, porque eu acabo vendo melhor o que vocês falam no chat, para poder não ficar tão cego assim.
Só um minutinho. Pronto. Então, como eu ia falando, a população é um conjunto de indivíduos. Eita, que tá dando eco, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Uma população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em um determinado local em um determinado tempo. O conceito maior que uma população é a comunidade, que vai ser um conjunto de populações de uma espécie que vive em determinada área em um determinado tempo. E o conceito de ecossistema, que seria o conjunto formado pelos componentes abióticos, que são componentes sem vida, né? São pedras, são rochas, tudo que não tem vida e compõe o ecossistema vai ser determinado com um componente abiótico. E um componente biótico, que são todos os demais seres vivos. Então, uma comunidade, um ecossistema, ele vai ser composto de duas coisas. De uma comunidade, que é um conjunto de populações de espécies diferentes, e fatores abióticos, né? Que também entra a umidade, a luz, né? A pluviosidade, a incidência solar, o pH e etc. Tudo que não contém vida. Em um conjunto maior ainda, que seria o ecossistema, seria a biosfera, que é um conjunto de todos os planetas, é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Aí a gente tem aqui o manguezal, né, as florestas, o deserto. O conjunto de todos esses ecossistemas vai se dar a biosfera. E aqui é aquele exemplo que eu dei, né, que um átomo forma molécula, conjunto de moléculas, uma organela, células, tecidos, é tudo uma rede que se conecta entre si. E em ecologia a gente tem conceitos bastante importantes que é imprescindível que vocês saiam daqui com esses conceitos bastante em mente para poderem se dar bem na prova. Bom, um conceito bastante importante seria de biocenose ou biota, que equivale à comunidade, né? Comunidade e biocenose são sinônimos, são a mesma coisa, que é a parte viva de um ecossistema. O biotopo considera-se a parte abiótica, né? São sinônimos. Biotopo e biotopo, como é que eu esqueci? Biotopo e fatores abióticos são sinônimos. E correspondem à parte não viva de um ecossistema. Assim como temos também os fatores bióticos, que como eu disse, sinônimo de biocenose, biota, fatores abióticos, sinônimos de biotopo, e como a gente já viu o conceito de ion. Agora, em relação ao conceito de habitat e nicho ecológico, vocês têm em mente qual seria a diferença entre habitat e nicho ecológico? Podem falar, podem escrever no chat também, que eu vou estar olhando. Qual seria a diferença entre um habitat e um nicho ecológico? Alguém arrisca saber a diferença entre os dois? Habitat é o lugar e nicho é as atividades deles. Sim, exatamente isso. O habitat é literalmente onde o animal vive, e o nicho ecológico é também um habitat, só que não só isso. Ele vai ser um habitat, mas as relações ecológicas que esse indivíduo estabelece. Como ele vai se comportar naquele ambiente, com quais outras espécies ele vai poder se relacionar. Seu modo de vida, o horário que ele dorme, o horário que ele acorda, o horário que ele caça. Isso vai ser um nicho ecológico. Vai ser um habitat somado a outras atividades que um indivíduo, num ambiente, num ecossistema, ele vai desempenhar. Essa seria basicamente a diferença. Aqui o conceito de habitat, né, é o local onde determinada espécie vive, o lugar físico, e o nicho ecológico, que seria o modo de vida de determinado organismo, ou seja, o seu lugar funcional, o local que aquele indivíduo vai ocupar naquele ecossistema, naquele habitat. Outro conceito seria o de biomassa,
que seria a matéria orgânica em si. Os níveis, a gente vai ver isso mais detalhado nos próximos slides, por isso que eu estou passando um pouco rápido. O nível trófico, que seria um conjunto de organismos de um ecossistema, que apresentam o mesmo tipo de nutrição, produtores, consumidores e decompositores. As relações ecológicas, que são justamente as relações que outros seres vivos de espécies diferentes ou da mesma espécie estabelecem entre si. E ecótono, que é um conceito de transição entre dois biomas. Por exemplo, a gente está na praia. Na praia tem um ecossistema que a gente chama de restinga, que são plantas que não são tão altas assim, né? Que são mais rasteiras. E logo após a restinga, né, essa zona de praia, a gente tem geralmente a zona de mata, que seria a Mata Atlântica, no Brasil, especialmente. E existe uma transição entre dois idiomas. Não começa um ecossistema, eu falei idiomas, não foi, acabei confundindo. Não ecossistemas. Não começa outro ecossistema exatamente no lugar onde ele termina. Você vai ter uma faixa de terra que vão misturar características desses dois ecossistemas, que é isso que a gente chama de uma zona de transição ou ecótono. A gente vai poder ver isso mais aprofundadamente nos próximos slides. Aqui, por exemplo, a gente tem todos os biomas brasileiros, aqui, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, no Nordeste, a zona de mata, né, que corresponde à Mata Atlântica, que se estende do norte do país até o sul. E essas regiões que vocês veem em amarelo aqui, vai ser justamente essas regiões de transição, que a gente chama de ecótono. O ecótono vai ser justamente o ambiente que vai atribuir características de dois ecossistemas. Vai ser um ambiente de transição. Inclusive, tem espécies de animais que justamente tem esse ecótono como seu habitat. Eu posso falar mais desse slide? Tá, próximo. Aqui a gente tem cadeias e teia alimentar. É um outro conceito que as pessoas costumam confundir bastante, mas há sim uma diferença entre cadeia e uma teia alimentar que a gente vai estar podendo ver a seguir. Cadeia alimentar é o percurso da transferência de matéria e energia quando o ser serve de alimento para o outro. Deixa eu beber uma água. Quando o ser vivo serve de alimento para o outro. Um conjunto de cadeias alimentares forma o que a gente chama de teia alimentar. E assim, essa cadeia alimentar, por exemplo, a gente vê essa graminha servindo de alimento para esse gafanhoto, assim como esse gafanhoto serve de alimento para esse rato serve para a cobra, o gavião. Na natureza, a gente não encontra essa formação linear. Então, não é tão certinho. A gente fala assim, porque didaticamente é mais fácil as pessoas compreenderem. Só que na natureza não existe isso, não existe uma relação só de cadeia alimentar. Então a gente na natureza vai observar somente as teias alimentares, que um indivíduo, da mesmo momento que ele pode ser um consumidor terciário, por exemplo, ele também pode estar sendo um consumidor secundário em outro tipo de cadeia, entendeu? Então, o conjunto dessas cadeias, que é o que a gente vê na natureza em si, vai ser a teia alimentar, que é o que mais chega próximo à realidade, né? Um indivíduo, como eu falei, ele pode ocupar mais de um nível trófico, pode ser tanto consumidor secundário como consumidor terciário, a depender da cadeia alimentar que ele vai, né, até o organismo que é produtor. Então a gente tem aqui os produtores, que são seres autótrofos, né? Eles vão produzir o seu próprio alimento. No ambiente terrestre a gente tem as plantas, e no ambiente aquático a gente tem as algas, as microalgas, que vão estar fazendo esse papel de organismo autótrofo, produtor do seu próprio alimento. Os consumidores, os consumidores que podem ser de primeiro grau, que são os herbívoros, ou de segundo ou de terceira, que são os carnívoros, vão se alimentar de outros organismos. E os decompositores, né, que a gente atribui aos fungos e às bactérias, fazem esse papel de decomposição e de reciclagem do nutriente, da matéria orgânica, né? A matéria orgânica está ali, ela vai se decompor por esses organismos, né, por fungos, por micro-organismos, fungos, bactérias, e vão ser devolvidas em forma de nutriente para
para o ambiente, novamente. Esse nutriente não se perde. E adentrando mais na parte de pirâmides, deixa eu dar uma olhada no chat para ver se alguém falou alguma coisa. Não. Adentrando mais nessa parte das pirâmides tróficas, a gente vai ter basicamente 3 tipos de pirâmides. As pirâmides numéricas, né, as pirâmides de biomassa, e aqui, né, mais cobradas nos vestibulares, no Enem, seria as pirâmides de energia. Bem, por definição, as pirâmides ecológicas são representações gráficas das interações tróficas entre espécies de uma comunidade. Elas representam fluxos de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer de uma cadeia alimentar. Por exemplo, primeiro tipo de pirâmide, que seria a pirâmide numérica, vai basicamente contabilizar o número de indivíduos, de organismos vivos que temos em um determinado local. Por exemplo, num parque de 10 metros quadrados, 100 metros quadrados, por exemplo. Um parque de 100 metros quadrados, a gente vai ter 5 mil árvores, a gente vai ter 300 caracóis, 5 pardos e um gavião. Basicamente, isso seria a pirâmide numérica. Vai representar exclusivamente a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Só que ela pode ser de maneira invertida, a depender do ambiente que a gente está contabilizando, né? Por exemplo, apenas uma árvore, ela vai ser o habitat de inúmeros tipos de organismos. Aqui a gente tem a exemplo dos insetos. Então, um só indivíduo, uma só árvore, vai conter, nesse exemplo aqui, 500 insetos, que vão servir de alimento para 10 pica-pais, por exemplo. Então, essa pirâmide numérica que ela pode se apresentar de outra forma, que seria a invertida, e aqui em formato normal, né, em formato de triângulo. Uma outra pirâmide trófica, que seria a pirâmide de biomassa, que é basicamente matéria orgânica. Quando se fala de biomassa, a gente está falando de matéria orgânica, que seria a quantidade de matéria orgânica presente no organismo, em cada nível trófico. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo aqui, 100 mil quilos de erva, que vai ser maior, vai compor a base da pirâmide, por ela ser um organismo produtor, autótrofo. Então, a gente vai ter, por exemplo, 1.000 quilos de consumidores primários, assim como 100 quilos de consumidores secundários e 10 quilos de consumidores terciários. Eu não coloquei aqui porque isso basicamente não cai. Pelo menos eu nunca vi. Mas a pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida, assim como a pirâmide de numérica. Ela pode ser invertida, mas somente em um tipo de ambiente, que seria um ambiente aquático, em que você vai ter uma quantidade de organismos produtores menor do que a quantidade de consumidores primários. Isso acontece porque, por exemplo, fitoplânctons, eles conseguem, que são autótrofos, né? Eles conseguem se reproduzir de uma forma muito grande. Então, por mais que eles sejam bastante consumidos por uma quantidade maior de consumidores primários, eles vão se reproduzir na mesma velocidade. Então, eles podem ter exclusivamente nos ambientes aquáticos, viu? Eles podem ter em quantidade menor os consumidores primários e ter os consumidores, eles podem ter uma quantidade maior nos produtores, que são os fitoplânctons, e uma quantidade maior que eles com consumidores primários, justamente por eles terem essa capacidade de poder se reproduzir numa velocidade muito maior. E a pirâmide de energia, né, que é sem dúvida o tipo de pirâmide que é mais cobrado em vestibulares, na URGS, no Enem, enfim, é o que mais cai. E para entender um pouco da pirâmide de energia, a gente tem que entender um pouquinho de uns conceitos de física, mais especificamente de termodinâmica, de algumas leis da termodinâmica que vai ser aplicada a essa pirâmide de energia. E como aqui vai indicar, a pirâmide de energia indica a quantidade de energia armazenada em cada nível trófico. Por exemplo, aqui, nesses 100 mil quilos de erva, a gente tem uma quantidade de energia. Assim como nesse curso secundário, terciário, quaternário, tem uma quantidade específica de energia. E essa energia que é passada entre os níveis tróficos tem que estar dentro das leis da termodinâmica. A primeira, por exemplo, diz que a energia ela pode ser transformada, mas jamais criada e destruída.
E a segunda lei da termodinâmica diz que no processo de transformação de energia existe a sua liberação. E a liberação dessa forma de energia em forma de calor. A gente vai entender no próximo slide. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, que esse fluxo de energia entre os níveis tróficos, eles vão ser sempre unidirecionais. Vão ser sempre maiores nos produtores e vão diminuindo ao longo do nível trófico, justamente porque os próximos organismos a consumirem, por exemplo, os produtores, eles não vão consumir e vão passar para o próximo nível trófico 100% da energia que eles obtêm, justamente porque essa energia é liberada na forma de calor e de outras formas também. Então, sempre um nível trófico acima, eles vão acabar obtendo do nível trófico anterior uma quantidade de energia menor. Aqui, por exemplo, aqui tem 1 milhão de quilocalorias de energia que são emitidas pelo Sol. Só que as plantas, elas não vão capturar, não tem esse mecanismo biológico de poder capturar 100% dessa energia. Então, desses 1 milhão de quilocalorias de energia emitidas pelo Sol, as plantas, por exemplo, nesse gráfico, elas só vão ser responsáveis por captar 10 mil quilocalorias. Assim como a gente viu que as leis da termodinâmica, os próximos organismos, né, a fazerem parte dessa cadeia alimentar, desse nível trófico, eles não vão conseguir consumir as 10 mil quilocalorias de energia das plantas. Que, por exemplo, a gente tem os insetos que vão consumir 1.000, os roedores que vão consumir 100 quilocalorias e as algas vão consumir 10. Isso vai ser importante porque vocês vão entender o conceito de biomagnificação no próximo slide e bioacumulação. E vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente acabar vendo esse próximo assunto. E um conceito importante também em relação à pirâmide de energia seria o PPB e o PPL. O PPB seria o nível de produtividade primária bruta e o PPL, produtividade primária líquida. Se a gente fazer uma nuance, por exemplo, um salário. O salário está com base, o salário mínimo está com base em 1.300 alguma coisa. Isso, vocês concordam que seria o seu salário bruto? Então, da mesma forma que a gente tem esses, por exemplo, esses 1.300, que é salário bruto, a gente tem uns descontos, né? INSS, entre outros descontos que são aplicados. Então, o seu salário líquido, o que sobrar do seu salário após o desconto, seria o seu salário líquido. Você não concorda? Então, da mesma forma, acontece com os produtores, com os organismos produtores na pirâmide de energia. Porque a energia que é capturada por ele não vai somente passar para o próximo nível, mas sim vai ser utilizada em coisas básicas, como a respiração celular. Então, a gente diz que o PPL, a produtividade primária líquida de um organismo produtor, ela vai ser igual ao PPB, que é a produtividade primária bruta, menos a respiração celular, porque ela vai utilizar dessa energia do Sol para poder crescer e fazer suas necessidades básicas, como respiração celular. Então, não é toda a energia de um produtor que vai estar livre para o próximo nível trófico, né? Vai ser sempre uma parcela bem menor em relação ao que ela foi capaz de capturar do Sol. E lembrando novamente que o fluxo de energia ele vai ser sempre unidirecional, sempre do nível trófico mais básico, com produtores, para os níveis tróficos quaternário e etc. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Se eu estiver falando muito rápido, acaba me empolgando, podem falar também. Estão conseguindo acompanhar direitinho? Não está travando? Ou pode continuar? Pronto. Aqui uma questão. A gente vai ter algumas questões ao longo dos conteúdos para não ficar algo muito pesado no final. Então, essa questão aqui foi do Enem de 2016. A gente tem essa tirinha aqui, né, da Mafalda. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pastos. Ela come pasto. Pasto é mais pasto. E muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você, a vaca é um intermediário entre o pasto e nós?
ela é daga, né? O Miguelito. Então, a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha, ela se caracteriza como o quê? Como produtora, consumidora primária, consumidora secundária, terciária ou decompositora? O que vocês acham? Podem escrever, podem falar também. Aí, ó, já estão fera, já estão aprovadíssimos. Porque a relação que ao lugar que essa vaca vai ocupar nesse ambiente vai ser justamente de consumidora primária. Facílimo, questão que ninguém pode perder no Enem. E por mais bestas, assim, entre aspas, besta, né, uma questão fácil que a gente considere, ela cai bastante no Enem. Esse tipo de questão de ecologia. A gente vai ver outras mais a seguir, mas esse tipo de questão bem simples, assim, de ecologia, sobre níveis tróficos, cai bastante. Agora, aquele conceito que eu falei, que vai ter atrelado aos níveis tróficos, né? Que é o conceito de bioacumulação e biomagnificação. Bem, a bioacumulação vai ser justamente o processo no qual organismos podem adquirir contaminantes mais rapidamente do que seus corpos podem eliminá-los. Por exemplo, deixa eu pensar em um lugar, num lago. Esse lago acaba sendo contaminado por mercúrio, por exemplo. Mercúrio é um tipo de substância que ele não vai ser facilmente eliminada pelo organismo. Então, ele tende a ficar muito tempo acompanhando aquele organismo, desde quando ele entrou em contato com esse tipo de contaminante. Então, o conceito de bioacumulação é justamente esse: um contaminante que ele não vai ser facilmente eliminado pelo organismo na mesma velocidade com que ele é adquirido. Então, esse é o conceito de bioacumulação. Agora, o conceito de biomagnificação é o aumento da concentração de um contaminante a cada nível trófico, né? A cada nível da cadeia alimentar. Por exemplo, aqui eu acho que são camarões. Nesse ambiente, vamos supor, nesse ambiente que eu falei, o lago, teve a contaminação por mercúrio, e vamos fazer aqui uma suposição. Cada camarão desse tem em seu organismo 10 ml de mercúrio. É um valor, assim, totalmente absurdo, mas vocês vão entender. Aqui são três camarões, por exemplo, né? Cada organismo tem 10 ml de mercúrio, totalizando o quê? 30 ml. Um peixe, ele facilmente vai se alimentar muito mais do que 3 camarões, não é isso? Então, por conta do hábito alimentar desse peixe, que vai consumir não só um camarão, mas vários, vocês concordam que esse peixe vai ter um nível de contaminação por mercúrio muito maior do que os camarões? Aqui a gente tem 3 camarões com 30 ml de mercúrio, 10 em cada. Vocês não concordam que esse peixe aqui um vai ter 30 ml e muito mais do que 30 ml, né? Porque ele não vai consumir só 3 camarões, ele vai consumir vários ao longo do dia. Então, esse exemplo, a gente pode ir expandindo na cadeia alimentar. Assim como uma foca não vai se alimentar apenas de um peixe. A foca, em sua alimentação, vai ter centenas de peixes. Então, esse contaminante, ele vai se acumular na cadeia trófica. Como ele não é facilmente eliminado pelo organismo, ele tende a se acumular e ser passado aos níveis tróficos adiante. Assim, a gente tem geralmente não, é uma regra, o indivíduo, o animal que está ocupando o nível trófico maior, como consumidor terciário, consumidor quaternário, que são animais carnívoros, eles vão ter uma maior quantidade desse contaminante em seu organismo, justamente porque a sua dieta, você é um pouco redundante aqui, mas é um conceito bastante importante que vocês têm que ter em mente, que os indivíduos que ocupam os níveis mais altos da cadeia alimentar, do nível trófico, eles vão ser vão ter uma maior quantidade desses contaminantes em seu organismo, justamente por conta dos seus hábitos alimentares. Assim como o urso, que é um urso não, é um urso polar, não vai se alimentar só de uma foca, vai ser 2, 3. Então, a quantidade de mercúrio
Inclusive, não tem nem urso polar em lago, né? Quanto mais foca. Mas vocês acho que entenderam bem o conceito. Que quanto maior o nível trófico, quanto maior o lugar que esse indivíduo vai ocupar na cadeia alimentar, no nível trófico, maior será a quantidade de contaminantes que ele vai reter. Ficou alguma dúvida sobre isso? Podem ficar no chat, que eu tô olhando. Bom, uma outra questãozinha aqui do Enem de 2021. O rompimento da barragem de rejeito de mineração do município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorrido em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou os fitoplânctons, né? Um desastre ambiental não vai afetar só um tipo de organismo, ele vai afetar todos os organismos que vivem naquele ambiente. Então, nesse caso aqui, a gente houve um desastre que afetou os fitoplânctons, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos, né? Então, a pergunta fala assim: a concentração mais elevada dos compostos citados são encontradas em que tipo de organismos? Nas esponjas, o que vocês acham? Nas esponjas, nos golfinhos, nos fitoplânctons, nos peixes herbívoros ou nas algas macroscópicas? Qual desses aqui vão ter uma maior quantidade dessa substância tóxica no organismo? Um Eric falou que é C, Brenda falou que é C, Larissa falou que é C. Vocês têm certeza disso? Que é o C? Quando, no começo da aula, eu falei que os organismos produtores em ambientes aquáticos vão ser os fitoplânctons, né? Os fitoplânctons, as algas, assim como as plantas são organismos produtores em ambiente terrestre. Então, será mesmo que o fitoplâncton, que está na base da cadeia alimentar, na base da cadeia trófica, ele vai ter ele vai ter uma quantidade de agrotóxico, né, de produto tóxico, maior do que outros organismos aqui? Vocês têm certeza disso? Bem, Marcelo B, Vitor B. Duas pessoas colocaram D. Então, gente, e 11h50 eu tenho que adiantar. A aula termina 11h15, não é isso? 12h15. Então, seria o B. Vamos imaginar aqui uma cadeia alimentar com esses organismos que a gente tem aqui. A gente tem aqui dois organismos produtores. A gente tem as algas e os fitoplânctons. Eles vão ser produtores, eles são autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Eles vão se contaminar com o produto tóxico? Claro que vão se contaminar. Só que, naquele mesmo exemplo que eu falei dos camarões, a quantidade de agrotóxico, de substância tóxica neles vai ser muito menor em relação ao organismo que ocupa o maior nível trófico. E nesse caso aqui, são os golfinhos, que vão se alimentar de peixes, que vão se alimentar de esponjas. Então, os golfinhos, por eles estarem nesse ambiente aqui, nesse exemplo, no nível trófico maior, eles vão acabar acumulando em seu organismo uma quantidade muito maior de produtos tóxicos do que qualquer outro. Do que o peixe, do que o fitoplâncton, do que a esponja. Então, nesse exemplo aqui, o B seria, a resposta seria os golfinhos, letra B. Aqui um outro, só para vocês fixarem mesmo, em relação à magnificação e bioacumulação. Né? A gente tem aqui os organismos produtores, o consumidor primário e o consumidor secundário, no caso aqui, seres humanos, né? Em um ambiente contaminado,
vocês não concordam que o ser humano vai consumir uma quantidade muito maior de peixe? Então, a quantidade de substâncias tóxicas nesse ambiente vai se acumular nos níveis tróficos e, como eu disse, o organismo que ocupa o maior nível trófico, né, geralmente consumidor terciário, consumidor quaternário, ele vai acabar adquirindo, né, uma quantidade muito maior dessas substâncias tóxicas em relação aos níveis tróficos que estão mais abaixo. Agora a gente vai adentrar em um outro assunto de ecologia bastante importante também, que seria das relações ecológicas, né? Como eu tinha dito nos primeiros slides, quando a gente tratou dos conceitos, as relações ecológicas vão ser justamente as relações que indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes vão estabelecer entre si. Então, quando a gente fala de indivíduos da mesma espécie, a gente diz que é uma relação intraespecífica. E quando a gente fala de uma relação de indivíduos de espécies diferentes, é uma relação interespecífica. Até eu costumo confundir às vezes, mas se vocês focarem bem, vocês conseguem diferenciar. Intra é relações da mesma espécie, inter de espécies diferentes. E esse tipo de relação, eles podem ser harmônica, que não causam prejuízo às espécies envolvidas, ou pode ser também desarmônica, que causa prejuízo a uma das espécies envolvidas. Esses seriam os conceitos mais importantes em relação a essas relações ecológicas. E a primeira relação que a gente tem aqui é uma relação intraespecífica harmônica, né? Que é do tipo colonial, uma colônia. Deixa eu só ajeitar o mouse aqui, que saiu. Deixa eu dar uma olhada no chat, se vocês falaram alguma coisa. Tá. Então, essa relação colonial, que é intraespecífica, né, da mesma espécie, ela pode ser de duas formas. Aí, um adendo aqui, que é quando a gente fala de uma relação do tipo colonial, os dois organismos saem, se beneficiam dessa relação. Ela não causa prejuízo a nenhum deles. E a gente tem dois tipos de relação colonial, que é a isomorfa e a heteromorfa. Iso, quando a gente pega a morfologia da palavra, né? Iso quer dizer igual. Morfa, morfologia. Então, isomorfa é um tipo de relação colonial estabelecida, por exemplo, entre os corais. Quando a gente pega um coral na praia, a gente não está falando de um só indivíduo. Aqui existem centenas de milhares de indivíduos que formam esse coral que a gente vê. Assim como, isso inclusive eu não sabia, só fiquei sabendo depois que entrei na faculdade, que as caravelas, as águas-vivas, que a gente normalmente não, frequentemente encontram na praia, trata de indivíduos diferentes. Não é o mesmo organismo, não é o mesmo indivíduo. A gente vai ver aqui no próximo slide, mas é de indivíduos diferentes. E a gente, voltando aqui para a morfologia da palavra, a gente vê que essa relação que as caravelas estabelecem entre si é uma relação heteromorfa. Hétero, né? Hétero de hétero diferente, morfa, morfologia. Ou seja, morfologia é diferente. E aqui, só explicando essa relação heteromorfa, né? De uma caravela portuguesa, por exemplo, a gente tem aqui esse indivíduo. Muitas pessoas acreditam que aqui se tratava de só um organismo só. Só que a gente vai ter justamente uma colônia, que são organismos que são fisicamente unidos. Eles não vivem isoladamente, não conseguem sobreviver sem estar em relação com outro, né? Então, a gente aqui na heteromorfa, né? Aqui na caravela, são vários indivíduos. Por exemplo, a gente tem os pneumatóforos, que ocupam essa parte de cima da caravela aqui, que eles vão ser responsáveis pela flutuabilidade desse organismo, assim como os gastrozoides, que são responsáveis pela parte digestiva, os gonóforos, que são responsáveis pela parte reprodutiva, e os dactilozoides, que são responsáveis pelos tentáculos, né, que é por onde eles capturam pequenos peixes e tudo mais. Então, aqui a gente está vendo um organismo que é composto por vários tipos de
de indivíduos diferentes, eles são da mesma espécie, né? Só que são diferentes, eles têm morfologia diferentes, eles não vivem separados entre si. Um pneumatófilo não vai viver sem um gastrosóide, ele precisa disso para se alimentar. Então, eles são indivíduos a mesma espécie, possuem morfologia diferente, estão fisicamente unidos e não conseguem viver se não assim. Eles não conseguem viver separados. Aqui eu trouxe mais por um exemplo mesmo, porque muita gente não sabe que uma caravela trata de vários organismos, né, colonial. A gente pensa que é um organismo só. Uma outra tipo de relação interespecífica, também hormônica, é a da sociedade. A gente comumente fala assim, uma colônia de formiga, uma colônia de abelha, mas a gente sabe que colônia são indivíduos da mesma espécie que são fisicamente unidos. Uma sociedade, não. Uma sociedade são indivíduos da mesma espécie que não são fisicamente unidos e estabelecem essa relação de sociedade. A gente tem três, né? São os três principais, que são as abelhas, as formigas e os cupins, que vão estabelecer essa relação de sociedade, né? São harmônicos entre si, todo mundo sai ganhando. E uma característica diferente é que, para ser considerada uma sociedade, esses indivíduos têm que estar divididos em castas. A gente não sabe que tem, numa colmeia, num formigueiro, a gente tem formigas que vão desempenhar funções diferentes. Tem a rainha, tem o zangão, tem o soldado, tem as operárias. Então, essa é a divisão por castas que são estabelecidas em uma sociedade. Todas saem ganhando e se diferenciam da outra porque não são fisicamente unidos, como a colonial. E é uma relação interespecífica harmônica, ou seja, uma relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Agora, em relação às relações desarmônicas, a gente tem aqui a competição. Uma competição, ela não vai ser benéfica para nenhum tipo de indivíduo. A gente tem competição entre indivíduos da mesma espécie e competição em indivíduos de espécies diferentes. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas a competição em si, ela não traz benefício a nenhum dos dois envolvidos. Porque eles basicamente estão gastando energia para competirem pelo mesmo alimento. Então, gastar energia na natureza à toa nunca vai ser algo benéfico. Então, a gente tem um conceito aqui. É uma competição entre indivíduos da mesma espécie que é sempre uma relação negativa para ambos indivíduos e é atribuída à falta de recursos, a parceiros sexuais, a habitats e tudo mais. Por exemplo, sei lá, um leão, ele normalmente o seu nicho ecológico vai ser uma área bastante intensa, né? Bastante extensa. Então, a gente sabe que com desmatamento, tudo mais, queimadas, essa área muitas vezes é reduzida. Então, uma área que ele ocupava de nicho ecológico muito grande vai ser reduzida, e por conta dessa redução desse habitat, eles acabam competindo entre si por alimento, o que não acontecia normalmente num habitat muito maior. Então, competição, ela pode ser entre a mesma espécie, entre espécies diferentes, que a gente vai ver no próximo slide, e vai ser uma relação sempre negativa para ambas as espécies, seja por motivos de recursos, parceiros sexuais e, como eu disse, habitat. Uma relação, agora, intraespecífica desarmônica também. Agora, a gente está falando aqui do canibalismo, que ao contrário da competição, uma das espécies no canibalismo vai ganhar, enquanto a outra vai perder. E a gente tem aqui dois clássicos, né, dois exemplos clássicos de canibalismo e na natureza, que seria o do louva-a-Deus e da viúva negra. A gente sabe que o louva-a-Deus, né, a fêmea do louva-a-Deus, ela vai se alimentar do macho logo após a cópula, assim como a viúva negra também se alimenta do macho logo após a cópula. Então, esse é um exemplo de uma relação interespecífica desarmônica, em que um dos indivíduos sai prejudicado e o outro sai benéfico, né? Há um benefício nessa relação. Lembrando, entre indivíduos da mesma espécie. Agora a gente tratando de relações interespecíficas, harmônicas, que são relações que seres vivos de espécies diferentes, deixa eu dar uma olhada no horário, a gente tem uns 10 minutos, dá para finalizar, que são relações que indivíduos de espécies diferentes vão estabelecer entre si, de forma harmônica, ou seja, os dois saem ganhando. Um exemplo dessa relação é o mutualismo. No mutualismo, as duas espécies envolvidas
saem ganhando dessa relação. Por exemplo, a gente tem aqui um pássaro palito e um crocodilo que vão estabelecer esse tipo de relação, que é mutualística, né? Que ambos saem benéficos dessa relação. Nenhum deles tem nenhum tipo de perda. E quando a gente fala de mutualismo, a gente tem basicamente dois tipos, que vai ser o mutualismo obrigatório, que vai ser chamado de simbiose, e o mutualismo optativo, que a gente chama de protocooperação. Nessa relação aqui envolvida entre o pássaro palito e o crocodilo, é uma relação optativa. Vocês concordam que o pássaro palito consegue sobreviver normalmente sem o crocodilo, assim como o crocodilo consegue viver muito bem sem o pássaro palito. Só que eles dois, no mesmo ambiente, eles estabelecem essa relação mutualista, que a gente chama de protocooperação, em que ambos os indivíduos saem, de alguma forma, benéfico desse tipo de relação. E um outro tipo de mutualismo obrigatório, né, que não é optativo, a gente chama de simbiose, que a gente geralmente associa aos líquens, né? Os líquens que a gente vê normalmente na madeira, nos troncos de árvores, é uma associação de uma alga e um fungo. Eles separados, eles não conseguem se estabelecer naquele local, mas eles juntos formam os líquens, que é um tipo de mutualístico obrigatório, que a gente chama de simbiose. Então, voltando, o mutualismo ele pode ser de duas formas: optativo, protocooperação. Dois indivíduos conseguem viver muito bem separados, só que vivem melhor juntos, e o mutualismo obrigatório, que a gente chama de simbiose. Em dois organismos, eles só conseguem ocupar aquele habitat quando eles estão unidos. Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo dos líquens, que é formado pela associação de algas e fungos. Passando muito slide, pronto. Outro tipo de relação interespecífica harmônica seria o comensalismo, que, ao contrário da relação em que há uma perda, né? Algum do organismo, algum dos indivíduos sai perdendo, no comensalismo não. Para um deles que está estabelecido nesse tipo de relação, é indiferente. Não causa prejuízo, mas também não causa nenhum tipo de benefício. A gente tem um exemplo clássico aqui, seria dos tubarões e o peixe-piloto. Esse peixe-piloto, ele vai sempre estar acompanhando o tubarão, porque acaba consumindo os restos de alimento, né? O resto da caça desse tubarão. Então, deixa eu beber uma água. Então, para esses peixes pilotos, vai ser importante a companhia desse tubarão, porque eles conseguem se alimentar, né? De uma forma mais fácil. Só que para o tubarão, tanto faz. Não tem necessidade de nenhuma da companhia dos peixes pilotos. Então, para ele, para o tubarão, não vai causar nem malefícios e nem benefícios. Para ele é indiferente. E um outro exemplo também de comensalismo seria das hienas e os leões. Assim como os peixes palhaços, os peixes pilotos acompanham o tubarão, as hienas, né, tendem a estar próximas a leões e outros tipos de felino, para justamente poder se aproveitar do resto da sua caça. Para os leões, não vai fazer a menor diferença, ele vai se alimentar e os restos vão ficar lá, eles vão sair e as hienas ocupam aquele lugar para se alimentar. Então, para os leões, não tem nenhum tipo de diferença, nem benéfica e nem maléfica, mas para as hienas são importantes, né? Porque é um facilitador. Você tem um animal que vai predar por você, vai deixar o alimento lá disponível, e você não vai gastar nenhum tipo de energia para poder caçar, né? Vocês não concordam? Que o gasto energético aí da hiena para poder se alimentar de um resquício de um leão não tem gasto energético. Então, nessa relação, um dos indivíduos não tem nem perda, nem benefício, enquanto o outro é beneficiado. Um outro tipo de relação interespecífica harmônica seria do inquilinismo, que seria uma relação ecológica interespecífica harmônica no qual uma espécie se utiliza a outra como um abrigo. Enquanto a gente aqui no comensalismo a gente fala de alimentação, né? Aqui no inquilinismo a gente fala de abrigo. Então, uma relação que se estabelece na natureza normalmente seria dos peixes palhaços e da anêmona do mar. Para o peixe palhaço, a presença da anêmona do mar é bastante importante, porque ele utiliza esses indivíduos como abrigo, proteção.
contra outros tipos de organismos. Mas para a anêmona do mar, é indiferente. Tanto faz a presença daquele peixe palhaço ou não. Assim como uma bromélia está para uma planta. Geralmente, essas bromélias aqui se estabelecem em plantas mais altas. A gente vai ter relações que são parasitárias, vai ter espécies de plantas que parasitam outras, só que na bromélia não acontece isso. A bromélia vai usar outras plantas somente para se fixar. Ele não vai estar roubando nenhum tipo de nutriente dela. Então, vai ser uma relação que para a planta não vai trazer nem benefícios nem malefícios, mas para a bromélia vai ser importante, porque ela vai conseguir se fixar, né, no alto, vai ter mais acesso à luminosidade e tudo mais. Um outro tipo de relação interespecífica desarmônica seria a competição. Lembram que eu disse que a competição ela pode ser entre a mesma espécie e espécies diferentes? Então, nesse tipo de competição interespecífica, as duas espécies elas perdem nesse tipo de relação, porque elas vão estar ocupando o mesmo habitat, tendo um nicho ecológico. Lembrando aqui o conceito de nicho ecológico. Nicho ecológico não é justamente a posição funcional que aquela espécie tem no habitat, o seu modo de vida, as espécies que ele se relaciona, o que ele se alimenta. Então, quando duas espécies diferentes elas vão ter um nicho ecológico muito parecido, eles se alimentam da mesma coisa, frequentam os mesmos locais, têm a mesma hora de caça, vai se atribuir, né, a isso, ao princípio da exclusão competitiva ou a lei de Gauss, que é justamente isso. Quando você tem duas espécies diferentes, elas ocupam o mesmo local no espaço, têm o mesmo nicho ecológico, elas, uma hora, vai acabar em declínio, porque não vai ter recursos diferentes para elas poderem se manter e continuar se reproduzirem como faziam separadamente. Então, a gente tem aqui esse exemplo aqui de paramécios, né, que é um tipo de protozoário. Eles separados, em culturas separadas, eles vivem muito bem. Só que quando eles são colocados no mesmo ambiente, na mesma cultura, uma das espécies vai declinar, justamente porque eles competem pelo mesmo nicho ecológico. E no princípio de Gauss, ele afirma que é um ambiente estável, no qual indivíduos se distribuem de forma homogênea, duas espécies com nichos ecológicos parecidos não podem coexistir, devido à pressão evolutiva exercida pela competição. Deixa eu dar uma olhada no chat, para ver como é que tá. Vocês conseguem escutar muito bem? Tá travando? Falta 4 minutos, mas ainda tem esses poucos slides aqui. Vocês querem que dê prosseguimento? A gente pode terminar isso hoje ainda. Pergunto porque eu já vi algumas pessoas saindo. Então, se quiserem deixar para a próxima aula, tudo certo também, mas a gente pode estar finalizando agora também. Tá, então vou dar uma adiantada e prosseguir. Um outro tipo de relação interespecífica, desarmônica, seria a predação. Na predação, a gente tem um organismo, um indivíduo, que vai estar perdendo nesse tipo de relação, enquanto o outro sai beneficiado. Nesse tipo de interação, indivíduos de uma espécie, os predadores, matam e se alimentam de indivíduos de outra espécie, que são as presas, né? A gente tem exemplo aqui do leão e esse veado, ou dessa águia e o peixe. É um tipo de relação interespecífica desarmônica do tipo predação, em que um indivíduo ele vai e outro se beneficiar em razão dele. Outro tipo de relação interespecífica desarmônica seria o parasitismo, que é também uma relação em que um indivíduo ele vai se beneficiar em detrimento de outro. E no parasitismo, a gente tem dois tipos de parasitismo. O ectoparasitismo e o endoparasitismo. O ectoparasitismo seria, por exemplo, uma pulga ou um carrapato que vai parasitar esse indivíduo por fora, superficialmente. E o endoparasita, ele vai parasitar o indivíduo a nível celular, como, por exemplo, o Plasmodium, né, que é o parasita responsável
que causa malária. Então, é assim como a predação é um tipo de relação em que um indivíduo vai se beneficiar em detrimento de outro. É que a gente tem um conceito, né? Nesse tipo de interação, um organismo, o parasita, instala-se em outro, o hospedeiro, com o objetivo de alimentar-se. A gente tem aqui o exemplo do carrapato e um ser humano, por exemplo, aqui é ser humano, né? Mas pode ser outros tipos de animais, boi, cachorro, gato, e a relação do tipo do endoparasitismo, que é intracelular. Tem exemplo do plasmódio e tantas outras que podem ser estabelecidas. Aqui, quando a gente... Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Outro tipo de relação interespecífica desarmônica seria a herbivoria, que nada mais é do que uma relação ecológica interespecífica e desarmônica, no qual um animal alimenta-se de um produtor. No caso, pode ser do organismo produtor, podendo ser alga ou plantas, ou parte delas, né? Aqui a gente tem exemplo da herbivoria. O panda se alimentando de bambus, assim como insetos se alimentam de plantas e tudo mais. É uma relação do tipo herbivoria. Um vai se beneficiar em detrimento de outro. Essa aqui é a relação mais legal que a gente pode ver. Essa é bem interessante mesmo. Que é uma relação interespecífica desarmônica do tipo esclavagismo. Ela vai ser uma relação ecológica entre seres vivos, onde uma espécie, denominada como esclavagista, se aproveita do trabalho, atividade e até mesmo do alimento de outra espécie. Não sei se vocês já viram, eu não sei como vocês chamam isso no sul, mas tem uns soldadinhos, a gente chama aqui como soldadinho de chumbo, ou viuvinha. Aqui é esse exemplo, né? Aqui é ela na parte larval. Mas essas viuvinhas, aqui na fase larval, tem formigas que literalmente vão cultivar elas. Porque, por exemplo, se vocês pararem para observar em plantas que normalmente são ocupadas por essas viuvinhas, não sei se vocês sabem, é um inseto que ele é preto, pequenininho e tem umas listas brancas. Acho que a maioria de vocês conhecem, só que eu não sei o nome disso aí no sul. A gente aqui na Bahia chama eles de viuvinha ou soldadinho de chumbo. Então, esses indivíduos na fase larval têm formigas que vão se beneficiar em razão da presença daquele organismo. Por exemplo, a gente sabe que esses branquinhos aqui, eles vão se alimentar da seiva bruta e elaborada das plantas, que é adocicada. Então, existem formigas que vão literalmente fazer fazendinhas desses animais. Eles vão proteger eles de outros indivíduos e vão, com suas antenas, estimular, né, o bumbum deles para eles poderem secretar essa substância açucarada que eles extraíram da planta. Então, essa é uma relação bastante curiosa que a gente vê na natureza, que é literalmente formigas cultivando outros indivíduos para que eles forneçam alimento para elas. É bastante legal. Não sei se vocês já tiveram o prazer de poder observar isso na natureza. Deixa eu dar uma olhada no chat, ver se vocês falaram alguma coisa. Tá. E esse tipo de relação a gente chama de esclavagismo. Ou, novamente, o indivíduo, a formiga, ele sai em benefício em razão do detrimento de outro. Em razão da... Porque eles saem perdendo, né, nesse tipo de relação. Esses animais saem perdendo em relação aos benefícios que a formiga tem. E uma questão do ano passado sobre relações ecológicas trata assim. Em Campos Lindos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros, com até 2,5 metros de altura. Não sei se vocês já viram, mas em campos assim, os cupins, eles tendem a formar uma estrutura, eu esqueci de colocar uma imagem, mas eles formam uma estrutura muito grande, eles chegam a 2, 3, 5 metros de altura, esses cupinzeiros. E aqui, voltando para a questão, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera.
Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem dos ovos, cavam buracos no piseiro onde possam viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, do quais se alimentam. Aí a pergunta fala assim: entre as larvas de vagalume e os insetos alados, estabelece qual tipo de relação ecológica? Uma relação do tipo predação, inquilinismo, mutualismo, parasitismo ou competição? O que vocês acham aqui dessa relação entre o vagalume e os insetos alados que são atraídos por eles? Letra A, B, C, D ou E? Para o Vitor é letra A. Quem mais? Eric, letra A. Vocês estão tão afiados, que é justamente a letra A. A relação que essas larvas de vagalume se estabelecem com esses insetos alados é justamente a predação. Eles acabam atraindo esses insetos a partir da sua luz, né, a bioluminescência, e a gente sabe que inseto alado, eles são bastante atraídos por luz. A gente vê isso bastante em casa, uma lâmpada e tudo mais. Então, isso acaba atraindo esses insetos que acabam predando essas larvas. Então, a relação que se estabelece aqui é de predação. Uma outra questão, em 2019, em uma floresta existiam duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Herbívoro, a gente sabe que é um animal que se alimenta de planta. A população de uma espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu a fragmentação da floresta em duas porções, a que separou a população X e a que separou a população Y. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passam a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, é de A, predação, B, parasitismo, C, competição, D, comensalismo ou E, protocooperação. O que vocês acham? Ó, para um é letra A, para Vitor é letra C. A gente falta só um slide, viu? Já tá terminando já. Para Desirê, letra C. Então, vamos imaginar esse ambiente, né? Por exemplo, um parque, uma reserva ecológica que tem uma vegetação bastante extensa. Tem essas populações de indivíduos, o X e o Z. Eles vão estar competindo pelo mesmo tipo de ambiente, né? Eles vão ter, aqui como eu falei, como a questão traz, eles vão ter nicho ecológico bastante semelhantes, ou seja, as relações, outros indivíduos que eles se relacionam são semelhantes, a alimentação que eles têm são semelhantes, o horário de caça e tudo mais, é tudo semelhante. Então, como eles estão no mesmo local, coexistindo, eles vão competir pelo mesmo alimento. E como a gente viu no princípio de Gauss, que espécies que ocupam o mesmo nível ecológico, uma tende a eliminar a outra. A espécie mais apta, né, a que consegue se sair melhor, vai eliminar a outra espécie ao longo do tempo. Só que aqui a questão traz outra coisa. A questão traz que esse ambiente foi dividido no meio, em duas porções. Uma porção ficou as populações X, a outra ficou a população Z. Então, quando a gente tem essa fragmentação desse ambiente, por exemplo, por uma estrada passou no meio desse
no meio desse parque e acabou dividindo as duas populações, elas não vão estar mais competindo pelo mesmo recurso. Elas vão estar competindo por recursos diferentes em locais diferentes. Então, quando essas espécies estavam no mesmo ambiente, o motivo pelo qual a população Z era menor em relação à relação X, a população X, era justamente a competição que existia entre as duas espécies. Separou o ambiente, duas populações em locais diferentes, elas vão estar competindo entre elas, só que em ambientes diferentes. Então, não vai ter essa competição entre o mesmo tipo de alimento. E o último slide, que é um conceito bastante importante na ecologia, e cai bastante em alguns vestibulares também, é o de sucessão ecológica. A gente tem dois modos de falar de sucessão ecológica. Em um ambiente estéril, que nunca houve vida ali, e um ambiente que houve vida e foi degradado. Por exemplo, aqui nesse primeiro aqui, a gente tem um ambiente estéril, né? Por exemplo, rochas vulcânicas, por exemplo. Ao longo do tempo, essas rochas vulcânicas, elas não vão sofrer ação do intemperismo, não vão sofrer exposição à luz solar, chuva, mudança de temperatura. Tudo isso faz com que essa rocha perca ao longo do tempo suas características. Ela vai começar a se fragmentar. E nesses fragmentos, começa a ter ocupação de outros indivíduos que que vão ter aquele local ali como um habitat. Então, quando a gente traz o conceito de sucessão ecológica, é justamente isso. Ela pode ser definida como uma sequência de comunidades que surge de um ecossistema até atingir a comunidade clímax. A comunidade clímax seria uma comunidade estável que já está ali há muitos anos e está na sua fase final. Então, por exemplo, voltando para esse ambiente que começou estéreo, né? A gente vê que ao longo do tempo ele vai se modificando por conta do intemperismo, mas, por exemplo, aqui, os primeiros indivíduos a ocuparem esses ambientes são os líquens e musgos, que são organismos mais generalistas, né? Eles não são tão específicos de uma dieta em si, não precisa ter outros organismos ali para eles poderem sobreviver. Então, geralmente, os líquens e os musgos, eles são os primeiros a chegarem nesse tipo de ambiente. Só que, para se estabelecer outras espécies, por exemplo, as ervas de pequeno porte, as ervas de médio porte, etc., precisa ter uma sucessão ecológica. Por exemplo, uma árvore, se eu pegar esse ambiente aqui estéril e colocar uma árvore já adulta naquele local, ele vai morrer, porque ela não tem uma sequência de organismos que fizeram essa sucessão ecológica que puderam permitir que ela se estabelecesse ali. E a mesma coisa acontece com ambientes que foram degradados. Por exemplo, vocês têm uma floresta. Essa floresta ela foi totalmente desmatada. Se a gente plantar uma espécie já adulta naquela região, aquela espécie não vai acabar morrendo, porque justamente não existe um aporte de outros seres vivos para fazer com que ela se estabeleça naquela região. Então, por exemplo, é bastante comum, quando a gente tem áreas degradadas, né, surge um plano para poder recuperar essa área degradada. E nesses planos de recuperação dessas áreas degradadas, a gente vai basicamente replicar o que acontece na natureza. Então a gente não vai colocar ali logo de cara uma espécie adulta de porte grande. A gente vai começar com espécies rasteiras, espécies gramíneas, né? Espécies que sejam mais resistentes e que não sejam tão específicas assim, que são, na verdade, generalistas, né? A gente chama de generalista. São espécies que não têm muita especificidade. Elas se alimentam de qualquer coisa, são mais resistentes, e a presença dessas espécies, ao longo do tempo, vai justamente transformando aquele ambiente, permitindo que esse ambiente possa ser ocupado por espécies mais específicas, né? Com espécies na sua fase intermediária até atingir o clímax, que seria a sua vegetação adulta e de grande porte. E basicamente esse seria o conceito de sucessão ecológica. Ficou uma dúvida? Não só sobre isso, mas sobre a aula em si. Algum conceito que não ficou bem explicado? Alguma dúvida que vocês tenham sobre o assunto?
Pode ficar à vontade. Esse já foi o último slide. Nenhuma dúvida? Então, gente, basicamente é isso. Desculpe por demorar muito, eu acabei me estendendo 15 minutos a mais do que vocês geralmente ficam. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer conhecer vocês. E podem ficar à vontade para poder me chamar no privado, para perguntar qualquer coisa, não só em relação à biologia em si, mas também sobre o Enem, sobre pré-vestibulares em si, o da URGS, por exemplo. Podem ficar à vontade para poder me chamar no privado e tirar qualquer dúvida, viu? E é isso. Bom final de semana para vocês e tchau.